Brasília, agentes da Polícia Federal cumpriram mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao senador Marcos Duval. A ação veio após uma ordem do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Repórter Yasmin Costa. A Polícia Federal ficou quase 3 horas no gabinete do senador Marcos Duval. O parlamentar não estava no local. Os policiais federais saíram do Congresso com um malote e uma mochila. As buscas também foram realizadas em endereços do senador em Brasília e em Vitória. Os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão autorizados pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O celular do senador também foi apreendido e será levado para a perícia. Marcos Duval é investigado pelos crimes de divulgação de documentos confidenciais, associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. A apuração contra o senador foi aberta pelo ministro Alexandre de Moraes depois que o parlamentar fez uma transmissão pelas redes sociais, onde afirmou que a imprensa publicaria uma reportagem mostrando que o ex-presidente Jair Bolsonaro tentou coagi-lo a dar um golpe de Estado junto com ele. Horas depois dessa publicação, o próprio senador recuou e disse que Bolsonaro só ouviu o plano que foi arquitetado pelo ex-deputado federal Daniel Silveira. A Polícia Federal também pediu a prisão do senador Marcos Duval, mas esse pedido foi negado pelo Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes, nesta quinta-feira, também autorizou a retirada do ar de todos os conteúdos de redes sociais do parlamentar. A operação repercutiu imediatamente pelas redes sociais. A presidente do PT, a deputada Gleice Hoffmann, disse que Marcos Duval tentou, junto com Bolsonaro e Daniel Silveira, armar plano para grampear e incriminar Alexandre de Moraes, fechar o TSE e dar golpe de Estado. Já o deputado Nicolas Ferreira criticou a operação. Disse: multa de 22 milhões ao PL, audiência do Bolsonaro para o dia 22 de junho e busca e apreensão no dia do aniversário de Marcos Duval, justiça ou vingança, questionou o parlamentar. A assessoria do senador Marcos Duval disse que durante a operação ele estava em Vitória e que vão aguardar o desenrolar dos acontecimentos. Amanda Klein, bem-vinda, boa sexta-feira para você. O caso Marcos Duval ficou um pouco fora dos noticiários, mas não foi esquecido pelas autoridades, especialmente por Alexandre de Moraes. O que esperar agora dos próximos passos? Adriana, bom dia a você, Thiago Beraldo, a quem nos ouve e nos assiste na Jovem Pan. Adriana, o Marcos Duval é um daqueles parlamentares eleitos ainda em 2018, que nunca tiveram carreira política, veio do meio militar e teve como praxe, nesses últimos tempos, usar o mandato parlamentar para mentir, coagir, intimidar, ameaçar, arquitetar golpes, tramar, conspirar. É isso que o Marcos Duval faz com o seu mandato parlamentar. Ele é capaz de dar inúmeras versões para o mesmo fato. Ele mesmo procurou a imprensa para divulgar um suposto golpe planejado contra o ministro Alexandre de Moraes por Daniel Silveira e Jair Bolsonaro. Ele veio nessa versão, em múltiplas versões, várias vezes. Depois ele passou a acusar o governo Lula, Flávio Dino, o próprio Alexandre de Moraes, o presidente Lula, de fazer tudo para deixar que o golpe se consumasse em Brasília do 8 de janeiro para fazer vista grossa. Então, eles sim queriam dar um golpe para prender os bolsonaristas. Não dá para confiar no que o Marcos Duval fala. Outra coisa, ontem, conversando com senadores, é lógico que os da oposição, como o deputado, no caso, Nicolas Ferreira, e outros senadores que eu ouvi da oposição, estão incomodados, porque acham que é lamentável um excesso do Supremo Tribunal Federal. Mas, por outro lado, você tem senadores que são senadores bastante experientes da República, que estão dispostos a tomar algum tipo de atitude, já falam em ir ao Conselho de Ética, em tomar algum tipo de decisão política, algum tipo de reprimenda para que esse comportamento do Marcos Duval tenha consequências políticas também. Então, isso pode começar a entrar na ordem do dia no Senado. Bom, Beraldo, foi uma reação correta ou incorreta das autoridades da área da justiça? Bom dia, Amanda, bem-vinda. Bom,
A gente tem no senador Marcos Duval uma pessoa realmente atrapalhada nas suas declarações, para dizer o mínimo. Ele, de fato, disse que havia ali um conjunto de debate dele com Daniel Silveira, Bolsonaro, depois voltou atrás, que não era bem aquilo, que o Bolsonaro só ouviu uma proposta sobre um eventual golpe que poderia ser dado, e aí disse que ia renunciar, depois voltou atrás, enfim. Tudo que ele fala é uma grande confusão. Entretanto, a gente imaginar que é justificável tirar do ar as redes sociais do senador Marcos Duval é uma coisa diferente. Essa mesma rede social em que Gleisi Hoffmann utilizou ontem para dizer que Marcos Duval é gordofóbico, curiosamente, no mesmo dia da reunião ministerial em que Lula foi gordofóbico com o próprio Flávio Dino. Então, se a gente partir do pressuposto de que pessoas que falam coisas desencontradas não podem ter acesso à rede social, a rede social no Brasil vai acabar. Porque não é só o Marcos Duval, são muitas pessoas, sobretudo da esquerda, que fomentam fake news, que usam de forma inadequada as redes sociais. O julgamento maior do Marcos Duval tem que ser feito pela população do Espírito Santo, que o elegeu senador. A população do Espírito Santo é que deve avaliar se ele fez ou não um bom trabalho. E o mundo político, o universo político, os brasileiros que assistem às suas declarações têm que ter formada a sua ideia do que ele fala, não pode se escrever. Mas a justiça, quando pede a sua prisão, a justiça, quando bloqueia as suas redes sociais e tal, comete um excesso, mais uma vez confirma uma linha que está sendo muito perigosa de ser cruzada no Brasil.